Bom dia a todos e todas, meus amigos. Espero que todos estejam muito bem, com muita saúde. Semana de Sírio, véspera de Sírio, né? Desejo a todos um feliz Sírio. Viver o mês de outubro em Belém é renovar o sentido da vida. Sem sombra de dúvidas, esse ano é o mais desafiador que nós estamos vivenciando. É uma mistura de sentimentos que envolve esses momentos. Uma única certeza sempre está presente em nossas vidas: o amor de Nossa Senhora de Nazaré. Ela segura nossas mãos, nos dá força para seguir em frente, para renovar nossa fé e fazer com que todas as dores, as angústias, as dificuldades sejam menos intensas. Então, o que eu desejo a vocês, meus amigos, é um feliz outubro, um feliz Sírio de Nazaré, feliz vida e muitas bênçãos de Nossa Senhora para todos nós, para as nossas famílias. Bom, eu sou a professora Fabiane Colares, da disciplina de Contabilidade da Faculdade Católica de Belém, e vamos continuar nosso conteúdo programático. Venho focando em todos esses dias, em todas essas aulas, especificamente na área do terceiro setor, onde as entidades religiosas estão inclusas. Entidades essas que são foco do estudo de vocês. Eu entendi que compreender e ter noções administrativas para vocês é de fundamental importância para a missão a que vocês irão assumir daqui para frente. Então, por conta disso, entendemos sobre legalização de uma entidade social, conhecemos o que é uma entidade social, qual é o setor que ele está incluso, que entendemos que é o terceiro setor, né? Aula passada, compreendemos sobre a organização do departamento financeiro, que é de fundamental importância esse entendimento, esse conhecimento dessa organização. Porque uma entidade social, ela lida com arrecadação, ou com doações, ou com repasses, né? Qualquer entidade, qualquer empresa, qualquer pessoa, infelizmente, né, vive e desenvolve suas ações financiadas, né, com recursos com dinheiro, né, digamos assim. E uma entidade social não é diferente. Então, a aula passada a gente entendeu como é que o funcionamento, né, de um departamento financeiro, de uma entidade, de uma empresa, de uma organização, enfim. Conhecemos os principais documentos, né, e conhecemos também como controlar, né, esses recursos que não são nossos, são recursos que são aplicados para o bem comum, mas são recursos que têm que ser demonstrados, que têm que ser prestados contas, obrigatoriamente. É até uma questão ética, né? Receber o recurso que não é nosso, com o objetivo de aplicação no social, então nós temos que saber demonstrar e prestar contas de uma forma bem transparente de como isso ocorreu. E quem vai ficar responsável por isso? Os administradores dessas entidades e desses espaços, que, por acaso, poderão ser algum de vocês ou todos vocês, enfim. Né? Então, assim, a importância de se saber, de se criar formas de controles bem simplificadas, como nós vimos na aula passada, né? Controles como numa planilha de Excel, como em controle de uma conta corrente, né? A entidade recebeu recurso via conta corrente, ou a entidade recebeu o recurso mesmo em espécie. Então, como é que a gente vai fazer esse controle, como que nós vamos demonstrar
como é que foi aplicado todo esse recurso. Então, nós aprendemos nas aulas anteriores, estou ainda recebendo os trabalhos, agradeço muito o esforço de vocês, é isso mesmo, é essa a intenção. Logicamente que nós vamos ter dificuldade, principalmente quem nunca viu, né? Eu vi no grupo alguém comentando, o que é isso? Mas é isso mesmo, só a prática, até quem está dentro dessa área, operacionalizando, só a prática que vai nos ajudar a desenvolver o nosso trabalho. Então, vamos então, assim como é importante conhecer o departamento financeiro, é de fundamental importância também conhecer o departamento pessoal, né? Forma de contratação, as principais obrigações, enfim. É importante que a gente entenda, assim como o setor financeiro, essa forma prática de como se dá e como é importante essa organização também do departamento pessoal. Por quê? Porque departamento pessoal a gente lida com pessoas, com o ser humano. Então, cuidar dessa relação, deixar claro essa relação, cumprir a legislação, ter um departamento em que a gente que tenha pessoas que tenha conhecimento e que tenha pessoas que saiba fazer, controlar e organizar é de fundamental importância. E seguimos naquele princípio de que vocês não precisam ser responsáveis, digamos assim, pelos cálculos, né, pela execução desse trabalho. Mas é importante, no que tange à administração de entidades e de espaços como estes, é importante que a pessoa que é responsável, a pessoa que é referência, a pessoa que administra, que nesse caso serão vocês, tenham a noção do que é importante e do que será cobrado, né? Ao longo dessas execuções, dessas atividades aí dentro dessas entidades, né? Então, assim como o setor financeiro, a necessidade de se ter um controle eficaz, né, dos recursos, que tenha esse controle transparente, rotineiro e tranquilo, para que a gente possa fazer esse controle de todos esses gastos, para que a gente possa perceber que todo esse recurso que está entrando, de fato, está sendo aplicado ao social, porque quando a gente fala de entidade do terceiro setor, então é importante também que vocês tenham a noção de como funciona o departamento pessoal, da relação com pessoas que irão cuidar, que irão trabalhar junto a essas instituições. Por que é tão delicado entender sobre departamento pessoal? Porque um departamento pessoal desorganizado, ele gera multa, ele gera uma grande despesa de pessoal, de cunho trabalhista, né? De cunho legal também. É preciso saber definir. Eu vou fazer um contrato através de assinatura de carteira, ou seja, seguindo a CLT, né, a consolidação das leis trabalhistas, assinando a carteira da pessoa, ou eu vou fazer um contrato através de um prestador de serviço apenas, aquele prestador eventual, aquele prestador autônomo, né? Então, é preciso que a gente entenda qual a importância e quais as características desse tipo de relação. Tenho exemplos de entidades em que trabalho, em que essas entidades tiveram sérios prejuízos financeiros quando a não adequação desses contratos através das leis e das normas trabalhistas.
Um exemplo recente. Tem uma entidade que sempre optava por contratar pessoas através de relação de prestação de serviço. Aquela relação em que a entidade não assina a carteira do prestador de serviço. Não assinar a carteira do prestador de serviço dá a esse prestador de serviço liberdade para horário, né, liberdade para relações, né, de habitualidade, né, do dia a dia do trabalho mesmo. É ele que vai, em comum acordo com a entidade, ditar as regras de como aquele trabalho irá acontecer. Né? E aí o que aconteceu? Esses prestadores de serviço estavam indo para a entidade de uma forma bem habitual, ou seja, todos os dias eles estavam lá, cumprindo um horário estipulado pela instituição, passando de um período de mais de 3 meses, dessa forma habitual, indo todos os dias na instituição. Passado o tempo, essa relação foi descaracterizando. No entanto, o departamento pessoal daquela entidade não chamou a atenção do administrador, né, que é o responsável pela instituição, permitindo que essa relação continuasse. E esse prestador de serviço serviu-se disso, da quebra dessa relação, né, que desconfigurou que eu não sou mais prestador de serviço, eu posso me caracterizar como funcionário, já que eu estou aqui de uma forma mais habitual, já que eu estou aqui seguindo todas as regras dessa entidade. Ele foi à Justiça do Trabalho, requereu todos os seus direitos, e a Justiça do Trabalho sempre vai para o lado do trabalhador. E o que aconteceu? Essa entidade ela foi penalizada pela Justiça do Trabalho, sendo obrigada a fazer os pagamentos e todos os recolhimentos legais retroativos desse prestador de serviço e assinar a carteira desse prestador de serviço, pagar férias, porque foi mais de ano, 1 ano, 2 anos, pagou férias, pagou 13º, pagou todas as verbas legais que um prestador de serviço normal não tem esse direito, né? Mas como não houve o controle do departamento pessoal e nenhum olhar, nenhum conhecimento do administrador da entidade para chamar a atenção do departamento pessoal, dizendo, olha, esse prestador de serviço aqui, ele não está vindo todos os dias, isso não vai caracterizar, isso não vai dar problemas para a gente junto à Justiça do Trabalho, caso ele vá reclamar na justiça ou que alguém denuncie. E aí o departamento pessoal não teve o seu olhar, o administrador não teve esse conhecimento, e aí tivemos um prejuízo financeiro bem grande para fazer todos os recolhimentos desse prestador. Então, é muito importante se ter um departamento organizado, com pessoas que tenham conhecimento e que o administrador também tenha esse olhar das regras, para poder ir ao departamento, ir aos responsáveis e sempre estar cobrando se todos os processos legais estão sendo cumpridos, tá bom? Então, vamos iniciar aqui para entender como é que surgiu o departamento pessoal aqui no Brasil. Então, desde que se sabe da existência do trabalho no mundo, existe o grupo dos que pagam por um trabalho e outros que recebem para executá-lo. Da época da escravidão até agora, muitos processos mudaram. E com a abolição da escravatura, as condições de trabalho e remuneração também. Se antes os proprietários das fazendas pagavam conforme suas vontades, com o passar do tempo, houve uma transformação generalizada e regulamentação das atividades trabalhistas e de acordo com o que a lei determinava. Até chegar ao formato da atualidade,
A luta por melhores condições de formalização do trabalho foi árdua e cheia de percalços. Foi então que, no dia 1º de maio de 43, o Decreto-Lei de 5.452 criou a Consolidação das Leis Trabalhistas, a chamada CLT, que foi sancionado pelo presidente, que na época era Getúlio Vargas, representando, assim, uma grande conquista aos trabalhadores. Então, a partir de então, as empresas elas precisavam seguir todas as determinações, né, legais, registrar os trabalhadores em carteira, pagar férias, pagar 13º, conceder as licenças, né, obrigatórias para esses trabalhadores. Se não seguissem essas regras, o risco de sofrer penalizações legais eram grandes, são grandes até hoje. O órgão responsável por essa fiscalização até hoje é o Ministério do Trabalho. Então, é de suma importância que o departamento pessoal seja um departamento organizado, com conhecimentos, com pessoas que tenham conhecimentos, porque assim, uma visita de um fiscal trabalhista, toda a documentação da empresa ela deve ser entregue a esse fiscal. Caso a gente não siga todas as regras, seremos sim penalizados, né? Então, o departamento pessoal ele deve conservar todos os arquivos e pastas em um local bem restrito, visto que é um documento bem confidencial dessas entidades ou dessas empresas, mas tem que ter uma fácil localização, porque no momento em que o fiscal chegar do Ministério do Trabalho, vai ser importante ter acesso facilmente a essa documentação para que se comprove, ou ele pode solicitar o livro, se o livro do registro dos empregados está atualizado, se os encargos eles estão sendo recolhidos regularmente, se as declarações, né, trabalhistas, aquelas que nós aprendemos na aula passada, estão sendo feitas regularmente, todas essas informações estão atualizadas junto ao Ministério. Então, tudo isso, os fiscais de trabalho, eles podem solicitar. Essas visitas, antigamente, eram feitas periodicamente. Hoje, diminuiu um pouco essas visitas, que a gente chama de visitas entre aspas, né, do Ministério do Trabalho, porque muita coisa está sendo feita digitalmente, né? Declarações estão sendo feitas digitalmente. Então, essas fiscalizações assim, pessoais, elas são feitas, na maioria das vezes, quando há denúncias, né? De alguém junto ao Ministério do Trabalho. Mas eles não deixaram não de fazer essas visitas, então é importante demais que o departamento pessoal tenha todos os documentos dos trabalhadores arquivados, né? Que todos os pagamentos sejam feitos, estejam atualizados também, e que todas as declarações estejam em dia, tá bom? Então, o que é o departamento pessoal? Segundo Carvalho, departamento pessoal é o setor que executa as tarefas prescritas pelas leis, regulamentos e normas brasileiras e previdenciárias, notadamente o registro, anotação e contabilidade dos principais fatos da vida do empregado na empresa, desde a sua admissão até o seu desligamento. O setor do departamento pessoal nada mais é que aquele setor responsável pela admissão, pelo controle de todos os cálculos mensais ou diários desses funcionários ou desses prestadores de serviço, porque não é só funcionários que podem haver dentro de uma entidade ou de uma empresa. Também tem as pessoas, os prestadores de serviço. Tem outros, tem os aprendizes, tem os estagiários. Então, todos eles envolvem, né,
o trabalho do departamento pessoal. Então, vai desde a admissão ao longo dos trabalhos, dos cálculos mensais, né? Os pagamentos de todas as suas verbas com 13º férias, e até o desligamento. Então, é a prática dos cálculos e controles, né, do pessoal que está ligado à empresa, que presta serviços à empresa, tá? Para a gente entender sobre departamento pessoal, a gente também precisa entender do que é o empregado, quem é o empregador. O empregador, de acordo com o artigo 2º da CLT, considera-se como empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. Equipara-se ao empregador, para efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições beneficentes, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregados. E em um conceito mais atual, podemos conceituar como sendo pessoa física ou jurídica que, assumindo riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Ou seja, empregador é aquele que emprega alguém, que dá um trabalho a alguém e remunera essa pessoa. Pode ser tanto pessoa física como uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode ser uma associação, né? Pode ser uma empresa normal, pode ser um profissional liberal constituído como pessoa jurídica, né? Pode ser uma pessoa física, como, por exemplo, os empregadores domésticos. Então, todos aqueles que contratam, né, uma pessoa para trabalhar, para prestar serviços de acordo com a sua direção, é considerado um empregador. Tá? E quem é o empregado? De acordo com o artigo 3º da CLT, considera-se empregada toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Cabe a ele executar o seu trabalho de acordo com as regras estabelecidas pelo empregador, visto que coloca a sua mão de obra à disposição dele, o qual dirige o trabalho, dizendo o que e como fazer, né? De maneira não eventual, né? E se coloca à disposição a mão de obra da prestação de serviço que ele vai prestar, à disposição do empregador. Tá? Para que um colaborador seja considerado um empregado, é necessário que o mesmo preencha os seguintes requisitos. Primeiro, para que ele seja considerado empregado. Empregado, aquele que precisa assinar carteira, que segue as regras da consolidação das leis trabalhistas, que é o CLT, que é a CLT, tá bom? Primeiro, é preciso que para essa relação de trabalho tenha continuidade ou habitualidade. O que é isso? É a não eventualidade do serviço, isto é, o colaborador ele deve comparecer à empresa repetidamente por força do contrato de trabalho em horário pré-estabelecido pelo empregador, ou seja, é estabelecido horário. Quais são os dias que o trabalhador vai ter que estar na empresa prestando aquele serviço de uma maneira habitual, de uma maneira contínua, de uma maneira não eventual. Lembra do exemplo que eu dei em relação ao prestador de serviço anterior, naquela entidade? Apesar de ser uma relação de prestação de serviço,
mas aquele prestador de serviço comparecia à entidade de uma maneira habitual. Todos os dias ele estava lá, naquele horário pré-estabelecido pelo empregador. Então, aquela relação foi descaracterizada e passou a ser considerada uma relação mesmo empregatícia, né? E por essa razão, a entidade ela foi penalizada junto ao Ministério do Trabalho, tá bom? Outro ponto, subordinação. O colaborador ele deve obedecer às ordens de seu empregador ou representante legal. Ele deve ser subordinado economicamente mediante remuneração. É o empregador que dita as regras, é o empregador que diz o que ele deve fazer. Então, ele é subordinado às regras do empregador mediante em troca de um salário. Onerosidade, salário, vem do ônus, ou seja, o colaborador ele prestará serviço ao empregador mediante pagamento de salário, em virtude de um contrato de trabalho. Então, é estabelecido um contrato de trabalho, seja físico ou não, né? É importante dizer isso. E conforme ele vá prestando serviço de uma maneira contínua, com subordinação, vai haver uma relação também de onerosidade, que é aquela que ele só vai fazer aquele serviço mediante a troca de um salário. Outra característica também, outro requisito importante é a pessoalidade. É personalíssimo, isto é, o empregado ele não pode fazer-se substituir por outra pessoa. Apenas o funcionário poderá, em relação ao empregador, prestar o serviço contratado, ainda que seu irmão ou primo seja qualificado. Ou seja, a relação é com a pessoa. A relação de trabalho é diretamente com uma pessoa específica. Diferente de um contrato de prestação de serviço, por exemplo, um pintor. Um pintor tem uma relação de contrato de prestação de serviço eventual com uma empresa. E, de repente, ele adoece, mas tem aquele serviço para ser executado. Então, naquele momento, ele pode apontar um irmão que também é pintor, que trabalha com ele, para executar aquele serviço, diferentemente de empregado, porque somente é a pessoa que pode executar aquele serviço. Caso ele não tenha condições de fazer, aí é uma outra situação, que ele vai ter direito a licenças médicas, afastamento, e é outra situação, é outra condição, tá bom? Quais são os tipos de trabalhadores que nós temos, né? Além dos trabalhadores normais, daqueles assinados em CLT, né? Temos o estagiário, né? Considera-se como estagiário o estudante do ensino médio, tecnológico ou superior, que exerce a atividade na empresa com o intuito de praticar os conhecimentos teóricos obtidos na instituição de ensino, como uma complementação educacional. Os estagiários eles têm uma regulamentação própria, né? Então, as instituições de ensino, elas devem estabelecer um contrato também com entidades, com as empresas, com os órgãos, né? Para que esses estagiários eles tenham a oportunidade de executar tudo que eles aprenderam na faculdade, né? Nesses órgãos, nessas empresas, nessas entidades. Mas tudo voltado àquilo em que eles estão estudando. Ou seja, eu não posso contratar um estagiário da área de contabilidade no setor jurídico, né? Executando atividades da área jurídica. Então, é sempre voltados para aquele ramo, né, de ensino, porque será uma complementação educacional, seja técnico, né, seja superior. Temos o aprendiz, os chamados jovens aprendiz. Considera-se aprendiz o trabalhador maior de 14 anos e menor de 24,
que exerce atividades em cursos profissionalizantes na empresa, com o intuito de obter uma qualificação profissional. Esse contrato de aprendizagem, ele não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. Há muitas entidades, muitas empresas que têm esse tipo de projeto, né? Projetos, os menores, chamados os jovens aprendizes, né? Tem uma entidade que eu trabalho que tem esses projetos, que o que eles dão? Eles dão assistência jurídica, eles dão assistência social para esses jovens aprendizes, dão aulas para eles, dão aquele processo de capacitação nas áreas técnicas nos quais eles vão ser inseridos, né? Muitas entidades têm, essa entidade tem relação de contrato com outras empresas, como bancos ou entidades públicas, né? E nessa relação, essas entidades vão solicitando jovens aprendizes, né, para dar oportunidades a esses jovens, para essas entidades, e esses jovens são encaminhados para esses órgãos. Mas, assim, a relação de trabalho é entre o jovem e a entidade que está capacitando eles, que está acompanhando eles. E eles são cedidos para essas empresas ou para esses órgãos, né, que terão contrato de no máximo 2 anos, né, não podem ultrapassar disso. E tudo que é uma espécie de estágio, né, mas o objetivo é muito maior, né, é dar oportunidade para esses jovens a se inserirem mais tarde no mercado de trabalho. Tem o trabalhador autônomo, que é aquele feito por pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com ou sem fim lucrativo. Ele é independente, ele assume sozinho o risco do negócio que está desenvolvendo, sendo capaz de organizar adequadamente suas atividades a fim de não comprometer o resultado e a qualidade do trabalho. E o claro disso tudo, que o trabalhador autônomo, ele não pode ter aquela relação de subordinação com a empresa. É ele que dita as regras, né? Em contato, lógico, em comum acordo com o empregador, com a entidade ou com a empresa, né? Ele não pode ter aquela relação de subordinação, né? Aquela relação de habitualidade, entendeu? É aquela pessoa que exerce uma atividade por conta própria mesmo, né? Ele precisa cumprir aquele trabalho, mas ele vai dizer como é que ele vai ter condições de cumprir aquele trabalho. Outro tipo de trabalhador comum é um empregador doméstico, né? Aquele que desenvolve em caráter contínuo, de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas. Essa destaque aqui, ó, finalidade não lucrativa, a pessoa, a família, que ela vai prestar serviços para uma família, para uma pessoa, não vai vender. Essa família, essa pessoa, ela não está vendendo ou prestando serviço para outro de forma a ganhar dinheiro. Não, ela está indo lá para contribuir naquela família através do seu trabalho, na organização da casa, de uma forma assim bem doméstica mesmo, tá? Porque não se pode confundir, eu vou contratar uma empregada doméstica para fazer limpeza na minha empresa, né? Isso não é empregada doméstica, isso é serviços gerais, né? Então, as pessoas se tem muito, junto à Justiça do Trabalho, reclamações desse porte, de pessoas domésticas que são contratadas através de um contrato de relação de emprego doméstico, mas elas executam atividades em outros espaços, em empresas, né? Em outros espaços, e isso não pode acontecer.
Trabalho temporário. Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa para atender a necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular ou permanente, ou a acréscimo de serviços extraordinários. Nós vimos exemplos, conseguimos perceber os exemplos de trabalhos temporários no final do ano, nessas empresas, nessas lojas, nesses departamentos, né? Quando chega esse final do ano, as empresas vendem mais por conta dos presentes de Natal e tudo mais. Então, o que se faz? O que o mercado faz, né? Ele contrata pessoas por tempo temporário, e esse contrato, ele é através de carteira assinada normal, e essas pessoas, elas vão prestar esses serviços, né, para essas empresas de uma maneira temporária. 3 meses, no máximo, 3 meses, e se for prorrogado, tem que, inclusive, ser comunicado ao Ministério do Trabalho, só pode ser prorrogado por mais 3 meses. Ou seja, esse tipo de relação de trabalho não pode, em hipótese alguma, ultrapassar 180 dias, né? Correndo o risco desse trabalho passar de temporário para um trabalho normal, né? Empregado rural. É toda pessoa física que, em propriedade rural, presta serviço de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário, né? Serviços rurais, de uma pessoa física que está lá, ele é bem equiparado a um trabalho doméstico, só que ele está numa área rural. Tem os terceirizados também. A terceirização é a relação criada entre uma empresa que presta serviço, que é a prestadora, outra que utiliza os serviços dessa empresa, que é a tomadora, e o empregado, vinculado à empresa prestadora de serviço. Então, essas empresas, esses funcionários terceirizados, são aqueles funcionários que estão vinculados a uma empresa especializados em mão de obra, né? Essa empresa, ela contrata pessoas, né? Ela cadastra pessoas, treina essas pessoas, e essa empresa tem uma relação, seja com outras empresas e outras entidades, e é igual a relação dos jovens aprendizes, né? Aquela relação que eu digo que as entidades, eles treinam e capacitam os jovens, e daí essas entidades fazem um contrato com empresas, com órgãos, e esses jovens, eles são encaminhados para trabalhar nessas empresas, mas a responsabilidade é da entidade, não é da empresa onde esses jovens estão alocados. A mesma coisa o trabalho temporário. Trabalho temporário, essas empresas de terceirização chamam pessoas, capacitam essas pessoas, geralmente são vigilantes, são pessoas da área de serviços gerais, são telefonistas, né? Então, essas pessoas, elas são treinadas, e essas empresas, elas têm contratos com outras empresas, e da feita em que essas outras empresas precisam de uma mão de obra, então eles contatam com essas empresas terceirizadas cedem pessoas para essas empresas, né? Geralmente não se pode escolher as pessoas. Quem diz, quem é o funcionário que vai prestar esse serviço é justamente essa pessoa terceirizada. A empresa que está contratando essa empresa terceirizada, ela não pode ditar essas regras e dizer, não, eu preciso desse funcionário. Vai depender do funcionário que estiver disponível nessas empresas, entendeu? A relação de trabalho, né, a obrigatoriedade de pagamento das verbas, é da empresa terceirizada, né? É a empresa que contrata esses serviços. Não é aonde esses funcionários estão prestando esse serviço. Tá? Existem também
os trabalhadores na área de cooperativas, né, de trabalho. É uma organização formada por pessoas físicas, no caso, trabalhadores autônomos, de uma determinada classe profissional, reunidos para o desenvolvimento da atividade profissional comum, com o objetivo de melhorar as condições econômicas gerais do trabalho do grupo. Trata-se de uma sociedade de ajuda mútua. Um exemplo são a Sociedade de Médicos, né? A Unimed. A Unimed é uma cooperativa de médicos, né? Então, eles se reúnem, né? E buscam oportunidades junto a outras empresas, mas todos eles são autônomos. Né? Eles não têm vínculos, né, trabalhistas com as empresas que o contratam. Né? Eles formam esse grupo, se capacitam juntos, trocam experiências, né? E seguem. Contratos de trabalho. De forma... Caramba. Obrigada. Perdão, meus amigos, eu tive que parar rapidinho, que aconteceu um probleminha aqui embaixo. Meu carro acabou de ser batido. Isso vai ser para a eternidade, né? Meu carro acabou de ser batido, fui chamada aqui no escritório para poder resolver essa situação. Por isso que eu tive que dar essa pausa. Vamos ver se eu consigo editar isso, mas se não, vai para a aula. Então, o próximo é contratos de trabalho. O que são contratos de trabalho? De forma geral, o contrato de trabalho é a formalização de um vínculo empregatício entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica ou física, que explicita os serviços que serão prestados de forma não eventual. Algumas das principais características desses contratos são, primeiro, a bilateralidade, ou seja, o contrato ele tem que ser bilateral, ele prevê obrigações tanto do empregador quanto do empregado. O segundo ponto é consensual, então ele requer manifestação de vontade de ambas as partes. Terceiro, trato sucessivo, então mesmo que por prazo determinado, ele tem uma continuidade, ele não se exaure com uma única prestação de serviço. Ou seja, eu não sou contratada simplesmente para fazer uma coisa, para me dar uma obra, digamos assim. Eu sou contratada para fazer aquilo de forma habitual até quando o contrato se finalizar. Oneroso, o empregador deve remunerar o empregado, né? Tem que pagar salário para este empregado. Intuito personae. O que é isso? O empregado é uma determinada pessoa, não podendo ser substituído na prestação de serviço, né? Então, no contrato de trabalho, tem que estar claro isso, que a minha relação é com aquela persona, né? Aquela pessoa, tá bom? Tem vários tipos de contrato de trabalho que vamos ver agora.
Primeiro, o contrato por prazo determinado, aquele que o próprio nome diz, tem um tempo certo para ele acabar. É um tipo de contrato de trabalho que tem uma duração prefixada, ou seja, o colaborador ele já sabe quando ele será rescindido no momento da contratação. Esse contrato por prazo determinado, ele não pode exceder a duração de 2 anos. Inclui-se nesse tipo de contrato o contrato chamado contrato de experiência, né? Que tem 90 dias no máximo para finalizar esse contrato de experiência. Esse contrato por prazo determinado em entidade do terceiro setor, eles são recorrentes. Por quê? Porque as entidades do terceiro setor geralmente captam esses projetos esses que têm um prazo certo para finalizar, né? Projetos são aqueles que eles captam recursos junto, né, a financiadores para executar determinadas atividades. E muitas vezes, dentro desses projetos, é preciso contratar pessoas, ou é preciso contratar um assistente social, é preciso contratar um educador social. Então, o que essas entidades fazem? Elas contratam essas pessoas para trabalhar especificamente dentro desses projetos, e os contratos de relação de trabalho com essas pessoas é através do contrato por tempo determinado. Né? Nós colocamos como modelo, né, o contrato de experiência, porque todas as empresas ou entidades que decidem contratar uma pessoa, um profissional, geralmente a gente precisa estudar aquela pessoa, né? A forma, se aquela relação de trabalho vai dar certo, né? Então, uma empresa ela tem 90 dias para fazer esse teste, né? Tanto o empregado quanto o empregador tem 90 dias. Ou o empregado, será que eu vou me adaptar bem ao trabalho? Ou um empregador, será que o empregado vai dar conta do recado e vai atender às nossas necessidades? Então, por isso que o contrato de experiência é posto como exemplo de contrato por tempo determinado, porque já se tem uma data certa para finalizar. Outro exemplo é o contrato por prazo indeterminado, que é o contrato o mais comum, né, dos contratos, que é o prazo indeterminado. É o modelo, pois esse contrato ele é indeterminado porque não existe um período para findar, um período pré-estabelecido. Quando finalizado o contrato de experiência e não havendo dispensa por parte do empregador ou pedido de dispensa por parte do funcionário, inicia-se assim o período do contrato por tempo determinado. Então, assim, o contrato de experiência, ele é para o prazo determinado quando está dentro dos 90 dias. Ultrapassou os 90 dias, se ninguém se manifestou, eu quero continuar, ou eu não preciso mais não me adaptei a esse funcionário, caso isso não haja, né, essa dispensa e esse aviso de dispensa, então esse funcionário que foi contratado pelo prazo de experiência de 90 dias passa automaticamente a ser um funcionário regido por um tipo de trabalho que é o contrato por prazo indeterminado. Os trabalhadores contratados por prazo determinado, a exemplo do contrato de experiência, caso eles ultrapassem os 2 anos, né? Esses trabalhadores de projeto, por exemplo, de entidades, isso acontece muito nas entidades, né? Que se contrata, o projeto é 2 anos. Aí a gente vai contratar essas pessoas por 2 anos. E então, o projeto ele é prorrogado. Vai haver uma prorrogação desse projeto. Ou seja, ao invés de 2 anos, o projeto ele passa a ser mais 1 ano, para 3 anos. Os trabalhadores, nesse caso, eles
passarão automaticamente a serem trabalhadores, caso eles não forem rescindidos dentro dos 2 anos, regidos pelo contrato por tempo indeterminado. Então, essa é uma conversa que, dentro de entidade do terceiro setor, o departamento pessoal com o departamento financeiro, com a administração da entidade, sempre tem que estar atento, principalmente quando tange, quando diz respeito a projetos. Por quê? Porque os projetos, financeiramente, eles são controlados, né, diariamente. E esse projeto específico, ele tem pessoal contratado para ele. Aí a gente vai pedir a prorrogação desse projeto, né? Ou seja, que o projeto não é mais 2 anos, é 3. Aí o que o pessoal vai chegar e dizer para o administrador do projeto, o administrador da entidade? Olha, fiquem atentos, porque nós temos X e X e X funcionários que estão contratados por prazo determinado. Esses funcionários, eles não vão pagar multa de FGTS, né? Tem algumas obrigações, sobretudo na questão da multa do FGTS, que a entidade não é obrigada a pagar, né? Aquela multa de 50%, né? Por exemplo. Então, caso esse funcionário ele passe a vigorar por prazo indeterminado, então outros cálculos eles terão que ser feitos, reajustando o orçamento desse projeto. Portanto, muitas vezes, quando há contratos por prazo determinado, muitas vezes as entidades eles optam por rescindir o contrato desses funcionários dentro desse prazo legal e contratar novos com validade de 1 ano ou 2 anos, e ainda assim continuando o tipo de contrato por prazo determinado. Mas há entidades que ultrapassam, que permitem ultrapassar esse tempo de contrato desses funcionários por lapso do departamento pessoal. O departamento pessoal simplesmente não avisou ao coordenador do projeto ou à coordenação da entidade que aquele funcionário já completou 2 anos. E era para ser rescindido naquele período, naquela finalização do projeto. E aí o que aconteceu? O departamento pessoal acabou não avisando, e daí o projeto, o orçamento do projeto, ele não foi recalculado, ou seja, aquele orçamento não está tão contemplando verbas em que o projeto determinado não tem obrigação de pagar. E aí o que acontece? Quem vai pagar essas verbas é a instituição, através dos seus recursos próprios. Ele não vai tirar aqueles pagamentos através de recurso do projeto. Por quê? Porque o departamento pessoal simplesmente esqueceu de avisar que houve mudança do tipo de contrato daquele trabalhador. Então, tem que ter muito cuidado com os prazos de validade também dos contratos de trabalho, tá? Contrato de trabalho temporário, ele é considerado como o trabalho prestado por uma pessoa física visando o atendimento de uma necessidade transitória de substituição do quadro de pessoal ou pelo aumento de serviços e não pode exceder os 180 dias. Nós falamos isso quando a gente quando falamos de trabalhador temporário, né? Então, é aquele trabalhador e aquele contrato que tem que a pessoa vai trabalhar de uma maneira bem transitória, né? E não pode ultrapassar os 180 dias. São aqueles vendedores, né, no final do ano, como eu disse, ou também são pessoas de obras, né, para finalizar uma obra dentro de um período estabelecido.
né? Ou é uma pessoa que está substituindo alguém que está de licença, licença saúde, licença médica. Então, tem que ficar bem claro, inclusive, nesse contrato, o que seria, né, essa necessidade de contratação transitória dessa pessoa, para não ficar caracterizado que isso é um contrato por prazo determinado, tá? Porque já é uma outra legislação. Contrato de trabalho eventual. É um dos tipos de contrato de trabalho ocasional, ou seja, em caráter absolutamente temporário e eventual. Embora seja comumente confundido com contrato de trabalho temporário, a maior diferença entre eles é que o contrato de trabalho eventual ele não gera vínculo empregatício. Então, o exemplo disso é um pedreiro, é um pintor, é um contador também, né? Que eles prestam serviço de uma maneira eventual, sem vínculo empregatício, né? Ou seja, sem assinar carteira, né? Mas com caráter absolutamente temporário. Ah, eu fui contratada para fechar o balanço contábil de uma empresa. Então, eu vou levar um mês para fazer, ou vou levar 2 meses para fazer. Então, é uma relação de prestação de serviço normal, né? É um trabalho eventual, que hoje tem, mas eu finalizei esse trabalho, não vai precisar mais continuar com a minha mão de obra, a menos que apareça um novo trabalho, mas que não tenha relação com aquele que eu fui contratado, tá bom? Também tem os jovens aprendizes, que a gente já falou aqui, que foi criado pela Lei 10.097, 19 de dezembro de 2000. Esse contrato dá oportunidade a muitos jovens de entre 14 a 24 anos a se capacitarem para o trabalho e combinar formações práticas e teóricas para o seu desenvolvimento profissional e que durará até 2 anos no máximo. Ultrapassando disso, aí já vai criar uma outra relação de trabalho. Isso, vai criar uma relação de trabalho por prazo indeterminado. Esse jovem ele vai passar a ser, ao invés de jovem aprendiz, regido pela Lei 10.097, vai passar a ser regido normalmente pelas leis trabalhistas. Tá? Estágio. O estágio é um dos tipos de contrato de trabalho que não confere vínculo empregatício. Ou seja, o acordo ele será firmado apenas por termo de compromisso que deverá ser assinado pelo gestor e colaborador, constando as atuações de serviço. Ele não gera vínculo empregatício, apesar do estágio ter algumas regras atuais, como o estagiário ele pode gozar de férias. Ele não vai receber aquele 1/3, mas aquele mês ele vai receber como se estivesse tirando férias, que antigamente não se tinha. O estagiário saía de férias, na minha época foi assim, né? Eu precisava descansar, então eu pedia licença para o lugar onde eu estava trabalhando, né, prestando esses serviços como estagiário, e eu não recebia por isso. Aí hoje eu já recebo. Contrato de trabalho intermitente. Considera-se como um intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação ela não é contínua, ou seja, não é diária, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinadas em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado ou do empregador, exceto para aeronautas que são regidos por legislação própria. Esse tipo de contrato, ele permite que os profissionais eles possam trabalhar ao mesmo tempo em vários lugares, em várias outras empresas, já que, por exemplo, ele não vai todos os dias para aquela empresa. Ele vai na segunda, na quarta e na sexta. Então, na quinta e na terça, ele tem abertura para trabalhar em outro lugar, né? Então, foi a nova legislação, né? A nova norma trabalhista que permitiu a criação desse tipo de contrato. A pessoa, ela tem assinatura em carteira e tudo.
Só que as pessoas que são contratadas por esse tipo de forma de contrato, trabalho intermitente, os seus salários, as suas verbas salariais, né, estão muito na mão de quem está contratando, do empregador. Porque, assim, existe uma regra, que o profissional ele não pode receber menos que um salário mínimo. O empregado não pode receber menos que um salário mínimo. No caso dos profissionais que são contratados através do contrato de trabalho intermitente, isso não é levado em consideração. Porque se da atividade tem o valor daquele salário é um salário mínimo, então, levando em consideração que ele não vai todos os dias na empresa, então o empregador ele pode estabelecer um contrato com ele e dizer, olha, você vai metade do dia, digamos assim. Então, você vai receber meio salário mínimo para isso. Mas vai existir um acordo entre as partes para ver se ambos aceitam. Mas existe essa particularidade e essa possibilidade, tá? De contrato de trabalho. E tem o contrato de pessoa física ou jurídica como autônomo, né? Porque é importante, sim, estabelecer esse tipo de contrato. É importante registrar isso em papel. Eu vou contratar uma pessoa, um contador, para fazer um serviço específico, é importante se colocar no papel quais são os termos desse contrato, qual é o trabalho que vai ser executado, né? Qual é a especificidade desse trabalho, né? Para que isso não caracterize vínculo empregatício ou habitualidade, né? E para que esse profissional, principalmente essa pessoa física autônoma, mais tarde não vá cobrar junto à justiça descaracterização desse tipo de contrato, né? Aí temos as normas disciplinares do departamento pessoal. O que são elas? Elas têm a finalidade de garantir o bom funcionamento de uma empresa. Os empregados são submetidos a algumas normas, as quais são amparadas por lei de acordo com a CLT. Então, são normas que não estão que não estão claras, que não estão específicas, né, na consolidação das leis trabalhistas, mas elas são, digamos assim, permitidas pela lei, né? São normas que estão fora da lei trabalhista, como a gente pode estipular como norma que os funcionários estejam uniformizados, né, para trabalhar naquela empresa. Como norma, a empresa pode dizer, olha, não é permitido a entrada de crianças aqui nesse ambiente. Então, são normas, quer dizer, que além das normas trabalhistas legais, né, também tem as normas disciplinares desenvolvidas pela empresa, tá? Então, para fecharmos a aula de hoje, o que a gente vê? Que as atribuições que são desenvolvidas pelo departamento pessoal, a gente colocou nesse quadrozinho aqui. Ele tem a função de seguir todas as leis trabalhistas, quer dizer, a pessoa precisa conhecer e precisamos seguir todas as leis trabalhistas para que a gente não incorra em pagamento de multas, né? Seguir as normas disciplinares que são estabelecidas pela empresa. O departamento pessoal, ele é responsável pela admissão de todos os funcionários ou prestadores de serviço dessa empresa ou entidade. O departamento pessoal, ele é responsável pelos cálculos de folha de pagamento, férias, salários normais, né, encargos, INSS, pagamento dos recibos de autônomo, enfim. O departamento pessoal também é responsável pelo cálculo e controle das férias desses funcionários. É o departamento pessoal que vai
em comum acordo também com esses funcionários, estipular o período dessas férias desses funcionários. E o departamento pessoal também é aquele que faz o cálculo do desligamento desses funcionários. Não é o departamento que decide quem vai ser admitido e quem vai ser demitido. O departamento pessoal é aquele que vai fazer os cálculos, que vai demonstrar para o administrador, para o representante da empresa, os cálculos efetivos e as normas que estão devidamente aplicadas na empresa. Então é isso, meus queridos e queridas. Agradeço mais uma vez. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Próxima aula nós vamos dar continuidade nessa pauta, nesse assunto tão importante que é a administração do departamento pessoal, tá bom? Disponibilizei uma apostila também. Grande abraço, fiquem com Deus.